Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão no dia de hoje? Hoje é dia 21/5/2020 e nós vamos estudar o conteúdo da nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre relato da viagem. Abra o seu livro na página 31 para que você venha acompanhar a aula de hoje, tá ok? Eu sou a professora do 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Yasmin Ágata. Você vai abrir o seu livro na página 31. Aqui, a página 31, é essa página aqui. Vamos falar sobre a produção de texto. O nosso tema é relato de viagem. Quem já viajou? Quem já foi para algum lugar experimentar uma coisa nova, um espaço novo, um ambiente novo, não é verdade? Quem já fez isso? É muito bom viajar, né? Desde o começo do nosso assunto, nós estamos falando sobre viagem, né? Nós conhecemos algumas comunidades e hoje nós vamos falar sobre um relato de uma viagem, tá ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre uma experiência, tá ok? A professora vai ensinar como que você vai fazer uma produção de texto falando sobre uma viagem, tá? Relatando uma viagem, tá bom? Pode ser qualquer viagem que você tenha participado. Vamos lá. Quando fazemos uma viagem interessante, queremos compartilhar as nossas experiências com outras pessoas, como vimos nos 2 textos lidos no capítulo anterior, não é verdade? Agora chegou a sua vez, aluno, de compartilhar uma viagem que você fez e de que gostou bastante. Pode ser uma viagem para uma praia, ou até mesmo para o sítio, ou para a casa de uma família, sim. Uma viagem para uma visita a um familiar, pode ser a casa da vovó, pode ser a casa do vovô, pode ser a casa de um tio ou de uma tia, não é verdade? De algum familiar seu. E um amigo que mora em outra cidade. Nós vimos na aula anterior a viagem a qual um rapaz, um personagem fez para a comunidade ribeirinha de São José, não foi? A gente leu sobre isso. E também nós vimos em outra viagem, que foi em outra leitura, numa interpretação de texto, sobre uma viagem gastronômica, a qual o rapaz, o personagem da história, se refere ao prato que ele comeu, não foi? Ele tirou a foto e falou um pouco sobre aquele prato. Então, agora, o personagem deste relato de viagem vai ser você, aluno, tá ok? Você vai falar o quê? Você vai falar a sua experiência que você viveu. Pode ser uma viagem que você gostou muito, bastante. Pode ser para uma praia, a professora vai até sinalizar aqui. Praia, sítio ou uma visita a um familiar. Algum familiar, como eu falei, tá bom? Algum familiar. Ou até mesmo a casinha de um amigo ou uma amiga que você foi e achou muito legal e interessante, tá bom? Os relatos da viagem, eles serão divulgados no blog. Por exemplo, não teremos o blog ainda e também não podemos nos unir nesse momento, tá? Mas você não vai deixar de fazer essa atividade, tá bom? Ela é muito importante e muito interessante para a produção de um texto, tá bom? Você mesmo vai escrever. Professor, eu não sei, mas você vai aprender e vai fazer conforme aqui os detalhes que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Para planejar um relato de viagem, o que que você vai colocar nessa produção de texto? Como é que você vai iniciar a escrever? A professora vai ensinar. Você vai planejar o seu relato à base das questões que a professora vai falar aqui, tá bom? Qual foi a viagem ou passeio mais legal que você fez? Você vai começar assim. Eu fiz uma viagem, eu fui para a casa da minha tia, ou fui para a casa da minha avó, fui para a casa de uma amiga. E lá eu gostei muito de conhecer. O passeio, ele foi muito legal. Por quê? Aí você vai começar
a contar a sua história. Vocês já fizeram isso em algum momento dentro da sala? Quando nós estávamos no primeiro bimestre, eu escutei muitas histórias de vocês que viajaram para o sítio, ou até mesmo para a casa da vovó, para a casa do vovô. É isso aí, é a base, tá bom? É uma história sua, um relato seu. Aí você vai colocar qualquer viagem, pode ser em qualquer lugar, tá bom? Como a professora assinou aqui, pode ser na praia, pode ser no sítio, ou pode ser na casa de alguém, tá bom? Qual foi a viagem e qual foi o passeio mais legal que você fez? Com quem você foi? Eu fui com meu pai, eu fui com meu irmão, eu fui com a minha avó, fui com a minha mãe, tá bom? Qual meio de transporte que você utilizou para viajar? Para chegar nesse determinado lugar, eu fui de ônibus, eu viajei de avião, não é verdade? Ou de barco, não é verdade? Aí você coloca, você segue essa listinha aí, que ó, sua produção de texto vai ficar top. Como foi o trajeto que ocorreu durante o destino, né? O caminho até chegar onde você foi. Durante o passeio, você encontrou pessoas, você conheceu pessoas? Quais foram os acontecimentos especiais nesse passeio? Então, esse vai ser um pequeno relato de uma viagem sua, tá bom? Que você vai escolher e fazer pessoal. É uma produção pessoal. Você é o personagem. A professora vai querer ler essa história aí, tá bom? Vai ser atividade, isso é uma atividade, é uma produção de texto no caderno, tá bom? Quer conhecer outro relato de viagem interessante e embarcar numa aventura marítima com as filhas do navegador? Aprendendo e conhecendo sobre o paraíso da Atlântica? Isso aqui é um tema de um livro, Férias na Antártica. Então, isso daqui é um livro que fala sobre uma viagem maravilhosa em terra Antártica, tá bom? Isso aqui é um livro lançado em 2010, se você tiver interesse, aí você vai, pesquisa na internet, dá uma olhada nesse relato, nessa história emocionante, mas ó, depois que fizer o seu relato, a atividade que a professora está pedindo, tá bom? Que essa atividade de caderno vale nota, não deixe de fazer nenhuma atividade no caderno. Tiver muito, professora, eu tô perdido ainda, eu não entendi. Vá lá, me procure, que a professora está disponível, tá bom? Então, vamos pro próximo. Esse relato de... Aí tá, depois que você fizer todo esse procedimento, conforme está pedindo, você vai colocar em prática, você vai produzir um relato em um programa de edição. Isso aqui vamos deixar para fazer dentro de sala, tá bom? Eu quero que você faça somente aquela pequena produção de texto pedindo aquilo anterior, tá bom? Ok? Então vamos lá para a próxima. A professora colocou aqui um resumo do que a gente estudou desde o começo do segundo bimestre, essas 2 semanas. O segundo bimestre começou segunda-feira passada, né? Nós estamos com 2 semanas. Então, a professora vai colocar aqui o que a gente já estudou no conteúdo de língua portuguesa. Qual foi o conteúdo que a professora já deu até hoje, tá ok? Na nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o relato de viagem, que é um texto que tem como objetivo compartilhar experiências vividas em uma viagem. Isso é o quê? Um relato de viagem. É o que você vai fazer agora no exercício de hoje. Você vai relatar uma viagem conforme as instruções dadas no livro, tá bom? Falamos sobre as gírias, não é verdade? Que são palavras ou expressões informais criadas por grupo de pessoas com características em comum. É um grupo de pessoa que forma as gírias, é o jeito que eles conversam entre si, que eles se entendem, tá ok? Com o tempo, as gírias podem ser usadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo, tá ok? Quando abreviamos uma palavra, utilizamos apenas suas letras iniciais, formando uma sigla.
nós falamos sobre a abreviatura. Quando reduzimos uma palavra, uma expressão na escrita, falamos sobre a abreviatura. É o que nós falamos, tá ok? Falamos também sobre o que mais? Falamos sobre o post na rede social, um texto relativo curto publicado na internet, que pode apresentar fotografia, hashtag e emojis, tá ok? Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão, isso é o que? Linguagem formal. Nós falamos sobre isso no capítulo anterior. Linguagem formal. E linguagem informal? O que é linguagem informal? É o texto mais espontâneo, a qual nós falamos mais leve, com palavras mais soltas e descontraídas, não é verdade? E ela é falada entre conversa de amizade, entre até mesmo os familiares, ok? É uma palavra mais solta, mais espontânea. Ela é chamada de linguagem informal. E por último, nós falamos sobre a terminação em "zi". É usada para formar palavras que designam algo ou alguém relacionado a um lugar, município, estado ou país. Não é verdade? Parar. A pessoa, ela é paraense. Olha aqui, ense, quando a gente quer designar ela de algum município, de algum estado, falar de onde ela veio, não é verdade? E o Amazonas, nós aqui, nós somos o quê? Amazonenses, tá ok? Então, fique por hoje a nossa aula de hoje. Você vai fazer aquela produção de texto, tá ok? Então, continue com a gente. A professora já está dando um resumo do que a gente estudou. Na semana que vem, a professora vai dar um resumo mais detalhado, com vários exemplos e várias atividades, tá bom? Para que vocês venham praticar, tá ok? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, tá bom?